Você pode ser uma família 5 estrelas, com muita simplicidade, paciência e persistência e ainda com rigor sem perder o amor. Essa é a proposta do nosso programa Educar com Diálogo. Nesse programa, o nosso grande objetivo é contribuir para uma melhor relação onde famílias e filhos possam interagir de forma saudável. E aí nós falamos sobre a interação, falamos sobre rotina, falamos sobre orientação educacional familiar, falamos sobre a importância de educar a criança numa perspectiva dialógica. Então, educar com diálogo é a nossa missão. Olá, meu nome é Ana Maria Lousada e eu sou mediadora aqui no programa Educar com Diálogo e estou aqui hoje para poder discutir com vocês um tema que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre educar com diálogo começa na gestação. Nós vamos falar justamente sobre quando que começa o processo de educação com diálogo. E nós vamos fazer aqui um grande resumo, uma grande reflexão nesse sentido. Educar com diálogo começa na gestação. Começa quando a criança ainda está no ventre, no útero materno. E nesse sentido, para que possamos discutir sobre essa perspectiva de que eu posso começar a dialogar com a minha criança quando ela está no ventre materno, ou eu quanto mãe no meu ventre materno, ou você enquanto pai dialogando com a criança que está no ventre da mãe, ou você vó, ou você irmão, família, quem quer que seja que esteja envolvido no processo, né, de gestação da criança, pode estar dialogando com ela quando ela está no ventre da mãe. E hoje nós vamos focar algumas questões para a gente estar entendendo isso. Uma das questões é o desenvolvimento do sistema auditivo. Então, se nós estamos falando de educar com diálogo, nós estamos falando de dialogar com a criança, a gente precisa entender como que esse desenvolvimento do sistema auditivo acontece. E nós já podemos destacar que por volta da 4ª semana, quer dizer, no final do primeiro mês, início do segundo mês de gestação, né, de gravidez, as estruturas essenciais do ouvido interno começam a se formar, incluindo a cóclea, o órgão responsável pela audição. Então, quando a gente para pensar que ao final do primeiro mês, início do segundo mês, o sistema auditivo da criança já começa a se estruturar, então é desde então que a gente precisa estar ligado no processo, né, de diálogo, né, de interação com essa criança. Uma outra questão que é fundamental de estar trazendo é a importância da audição no desenvolvimento do bebê. Então, nós estamos vendo que ela começa lá naquele momento, né? E tem uma importância significativa no desenvolvimento do bebê, tanto no seu desenvolvimento no útero, como no seu desenvolvimento quando ele nascer, né? Na sua vida após ele nascer. E nós podemos destacar aqui que o processo de desenvolvimento auditivo fetal desempenha um papel importante na ligação precoce entre a mãe e o bebê. Além disso, permite que o feto comece a perceber e a se acostumar com os sons do mundo exterior antes mesmo de nascer. Então, aqui a gente traz foco na questão da relação bebê e a mãe, e também na relação do bebê com tudo que cerca essa mãe, que interage com essa mãe. O locus onde essa mãe está, o tempo e espaço onde ela está, no contexto familiar, no contexto social, as pessoas,
né, os barulhos dos animais, os ruídos diversos da rua, né, se você estiver no campo, né, dos animais que estão no campo, se você tem animal em casa, do animal. Então, tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento do bebê, e o modo como tudo isso vai interagindo com o bebê, né, por meio da mãe, vai ter implicação significativa no desenvolvimento do bebê. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, né, desenvolvimento corporal, desenvolvimento pleno, né, da criança, do bebê. Mas atenção, a audição é essencial para o desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. Dentre todas essas questões que a gente já colocou, aqui a gente traz mais uma questão, a gente traz mais uma importância do desenvolvimento auditivo da criança e da interação com ela quando ela ainda está no ventre. Essa audição, o desenvolvimento dessa audição, a interação entre mãe e bebê, a interação da mãe com o bebê, com o seu entorno, vai ajudar no processo de desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. Então, isso aqui é muito importante para a gente estar conversando. O feto percebe o mundo externo. Se a gente está falando disso tudo, a gente está dizendo que o feto percebe o mundo externo. Ele ainda não entende o mundo externo, mas ele percebe. E já no terceiro mês, o feto adquire forma evidente humana. Seus hemisférios cerebrais crescem e são formadas outras partes importantes do sistema nervoso central, como, por exemplo, o cerebelo e as primeiras conexões entre neurônios, sinapses. Então, aqui no terceiro mês, já vão acontecendo algumas sinapses, né? Já vão acontecendo algumas conexões entre os neurônios, o sistema nervoso central já está se desenvolvendo um pouco mais, que vai permitindo que a criança consiga perceber, sentir o mundo externo um pouco mais, né? Ela já começa, algo já chama a atenção dela. Então, começa no terceiro mês, nesse terceiro mês, abrir e fechar as mãos e a boca, né? Então, quando a gente faz a ultrassonografia, a gente vê ela abrindo a mãozinha, fechando a mãozinha, abrindo a boquinha, fechando a boquinha, fazendo biquinho, né? Chutando, né? Movimentando, né? Levando o pezinho para cima, mãozinha, deglutindo. E aí a deglutição fetal quer dizer o quê? A ação do feto de engolir o líquido amniótico. Então é fundamental para o desenvolvimento fetal e manutenção do volume do líquido amniótico. Então todo esse processo tem a sua importância tanto na qualidade daquele espaço que ela está, que é o útero, como no seu desenvolvimento. E isso é importante a gente estar colocando, porque quando o bebê começa a mexer, quando ele começa a chutar, quando ele começa a deglutir, abrir e fechar, né, as mãozinhas e a boquinha, isso implica que o seu sistema nervoso está no processo de formação pertinente, né? E aí nesses movimentos, né, que vão acontecendo, os seus neurônios vão, né, entrando em movimento, vão acontecendo as sinapses. E nós falamos que quando ela está deglutindo, ela vai ajudando no equilíbrio do líquido amniótico. E o que é o líquido amniótico? É o fluido que envolve e protege o feto durante a gravidez. Esse líquido é que vai proteger o feto durante a gravidez.
E ele desempenha funções cruciais como proteção mecânica, regulação térmica, desenvolvimento fetal e prevenção de infecções. Então, além de envolver e proteger o feto nesse sentido, né, deixar o feto um pouco mais aconchegante, tem também essas funções. A função térmica, o desenvolvimento e a prevenção de infecções. O líquido amniótico que o envolve atua como condutor sonoro também. Então, atenção, ei, presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. O líquido amniótico que o envolve atua como condutor sonoro. Além disso, tudo que a gente falou, ele serve como condutor sonoro, porque ele está entre, quer dizer, ele está entre a criança e o externo, entre a criança e as vozes e tudo que ela escuta, os ruídos e tudo mais. Então, ele serve de condutor sonoro, permitindo que os sons do ambiente externo cheguem ao sistema auditivo da criança. Então, é como se ele equilibrasse esses ruídos, esses barulhos externos, para chegar ao ouvido da criança que está em processo de formação. Agora, quando que o bebê começa a reconhecer a voz da mãe? Porque ele está aí escutando vários ruídos, inclusive ouvindo o barulho, né, do coração, né, o barulho do sistema digestório da mãe, do sistema respiratório, ouvindo o barulho lá de fora, ouvindo a voz do pai, ouvindo tudo. Mas quando que ele começa a reconhecer a voz da mãe? Que a mãe está aqui com ele. A mãe dorme, acorda, toma banho, faz tudo aqui com ele. Então tem um monte de barulho que acontece, mais a voz da mãe. E a gente pode destacar que começa a partir da 16ª semana, a partir do 4º mês de gestação, né? À medida que a gravidez avança, por volta do 3º trimestre, que é o 7º mês, o feto já possui todas as estruturas auditivas fundamentais em funcionamento. Então, começa lá desde então, no final do 1º mês, início do 2º, né, o desenvolvimento, e quando chega aqui com 7 meses de gestação, o feto já tem todas as estruturas auditivas fundamentais em funcionamento. Então, por meio da ultrassonografia 3D, por exemplo, pode-se observar o bebê dentro do útero fazendo expressões de choro, de tristeza e até de beicinho. Então, aqui nesse momento, eles já conseguem ouvir, já conseguem perceber o tom de voz. Então, existe pesquisa colocando que, por exemplo, quando está fazendo lá a ultrassonografia, que a médica está falando, ele está tendo um tipo de reação. Está lá, né? Com o olhinho fechado. Quando a mãe começa a falar, ele abre o olho, gesticula, mexe. Por quê? Porque ele já consegue reconhecer aquela voz. Às vezes, assim, meu primeiro filho, por exemplo, quando eu saía, né, que eu viajava e tudo mais, ele nem se mexia direito, ficava quietinho. Às vezes, minhas irmãs na época, ainda mais que era o primeiro neto, o primeiro sobrinho, elas queriam que ele mexesse para colocar a mão, ele não mexia, ficava quietinho. Mesmo eu falando, mas aquele ruído diferente, aquelas coisas diferentes, ele ficava quietinho. Quando eu chegava em casa, ele começava a mexer. Já meu segundo filho, tranquilo. Onde eu estivesse, ele mexia. E dependendo dos ruídos, das conversas, se estivesse mais intensa, ele mexia mais, né? Então, ele interagia de uma outra forma. Então, essas questões também são legais a gente, né, prestar atenção. Agora, o que de fato o bebê ouve? A gente falou que ele está ouvindo, né, os barulhos e tudo mais, mas o que de fato ele ouve ali, né?
mais minuciosamente. Os sons dos batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo, né? O movimento peristáltico da respiração da mãe. Ele vai ouvindo isso ele escuta o tempo inteiro. E ele também é capaz de ouvir sons provenientes do meio externo. Então, isso aqui a gente traz para reafirmar o que de fato o bebê ouve. Ele ouve tudo. Ele ouve tudo. E posso dizer que ainda muito mais, porque ele ouve a respiração, ele ouve o batimento cardíaco, ele ouve quando a mãe está se alimentando, o barulho do alimento descendo, ele ouve tudo, tudo, né? Então, às vezes a gente não ouve, a gente sente, mas ele lá dentro, né, do ventre, ele ouve. Além da voz da mãe e de tudo isso que a gente está falando, ele também ouve a voz de outras pessoas, dos ruídos, da marcha da mãe e das músicas. E pasmem, gostam de ouvir músicas. Então, uma coisa que chama muita atenção dos bebês são as músicas. De preferência, as músicas mais tranquilas, as músicas mais, né? Estava fazendo até uma palestra esses dias para um grupo de gestante, e uma delas já tem filhos e tudo mais. E ela falando assim: ah, mas a minha filha, ela gosta de música, ela gosta de música mais agitada, ela não liga muito para música mais lenta. Mas porque ela ouvia muita música agitada, né? Ela participava de bailes e tudo mais. O esposo dela é DJ, e aí ela ouvia uma série de música mais agitada e ela gosta, inclusive ela dorme com esse tipo de música, né? Então isso aí é uma experiência que ela está vivendo. Mas nós recomendamos que as músicas sejam músicas mais suaves, sejam músicas que possam estar acalmando, sejam músicas né, que possam estar relaxando um pouco mais a criança, porque vai ser mais benéfico para o seu desenvolvimento. Estima-se que algumas barreiras prejudicam acusticamente o ruído e distorçam, por exemplo, o som das consoantes. Então, aqui também, quando a gente está falando o que de fato a criança escuta, quando ela está ouvindo a conversa, as vozes, por causa dessa barreira, né, que existe entre os sons lá de fora, né, e a criança aqui dentro, e o que forma essa barreira é o líquido amniótico, muitas vezes os sons das consoantes são distorcidos. Então, ela escuta mais os sons das vogais e mais o tom da voz, né? Por isso que as vogais, o tom da fala e as melodias musicais parecem ser melhor reconhecidas, né? Ser bem reconhecidas a partir do sexto mês. Então, isso aqui é uma informação muito interessante, até por conta, principalmente no que se refere aqui ao tom da voz, para a gente poder ter uma interação com ela usando um tom de voz mais adequado. Então, a gente fica imaginando, né, a criança que está envolvida numa família, né, num grupo de pessoas que tem muita briga, muito grito, muita coisa assim dessa natureza, como que isso também vai afetar a criança nessa perspectiva que a gente está falando, além das questões outras, né, que afetam, e aqui a gente está falando dessa questão auditiva, como que isso também vai afetar a criança. E quais são essas barreiras mesmo que a gente falou? O líquido amniótico, a parede abdominal, o útero da mãe, os ruídos internos do corpo da mãe, como o batimento cardíaco, tudo isso que está aqui na mãe atuam como barreiras, atenuando e distorcendo o som que chega até ela. Num ponto também é bom, porque como está em desenvolvimento, imagina se o ruído viesse direto. Não seria muito legal, né?
Então atua como barreira e como barreira vai distorcendo um pouco. Mas a ideia aqui é mostrar em que medida que essa interação é importante, considerando todas essas questões que a gente está trazendo. Então, o que fazer para estabelecer o diálogo com o feto, com a criança ainda no ventre? E essa é uma dica de ouro. Foque no tom da fala e nas melodias musicais, né? Então, eu não preciso ficar falando compassadamente, devagar, para ela entender o que eu estou falando, porque ela não vai entender, né? O que ela está ouvindo é o som, o som. Então, se eu focar no tom da fala e nas melodias, eu já vou estar ajudando no desenvolvimento auditivo dela e vou estar interagindo. Vou estar estabelecendo uma relação, né, de interação com essa criança. Agora, se liga, tá? Se liga. Converse com o seu bebê. Conversa. Coloca música, né, para que ele ouça, além de estimulá-lo pelo toque, né, com carícias no barrigão. Então, conversa na hora do banho, quando você está, né, relaxando. Se você estiver fazendo alguma coisa também, né, conversa. Ele mexeu mais aqui, ele conversa. Às vezes ele deu um chute aqui, doeu. Conversa. Ai, doeu. Calma. Lembra do tom de voz? Ah, não, assim não, calma. Oh, coisa mais linda, né? Então, esse tom de voz também vai ajudando a criança no seu desenvolvimento auditivo. Tom de voz ela vai entendendo, né? Tanto que logo depois que a criança nasce, né, quando ela ainda é bebezinho mesmo, né, pititiquinho ainda, que a gente faz um tom de voz de bravo, eles fazem biquinho para chorar, né? E aí, porque eles vão reconhecendo as questões pelo tom de voz, né? E fica uma dica para a gente, né, em relação aos benefícios de interações vocais e musicais durante a gestação. Conversar, cantar ou tocar música para o feto não apenas estabelece um vínculo emocional profundo entre mãe e bebê, mas também estimula o desenvolvimento auditivo precoce da criança, né? Então, além do diálogo que você começa já a estabelecer, você também está propiciando o desenvolvimento auditivo da criança. Agora a gente tem um aviso aqui, né? Bebês são capazes de reter memória da vida intraútero. Bebês são capazes de reter memória da vida intraútero. Então, a forma como a mãe e o bebê estabelecem um vínculo durante a gestação é fundamental no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil quando ele nascer. Quando ele estiver interagindo conosco e com o mundo aqui fora do ventre. Então, essa memória, né, essa experiência que ele tem no útero, constitui a sua memória. Vai ficar registrado na sua memória. Porque o seu cérebro, né, os seus neurônios, já desde então estão entrando em sinapse, né? Então, os neurônios estão em movimento. E aí, nesse processo de interação, de reconhecimento da voz, nesse processo de interação, né, com os ruídos, com tudo, né, que acontece, tudo isso vai constituindo memória, a memória da criança. Então, se a gente puder qualificar essa memória, melhor. Dicas top, né? Tom de voz, constância e conteúdo. O tom de voz, e aí junto com o tom de voz vem as melodias,
a constância, que não adianta eu interagir com a criança hoje e depois só daqui a 20 dias. Tem que ser todos os dias, todos os dias. Educar com diálogo é educar todos os dias. E educar com diálogo começa na gestação. Então, todos os dias. E o conteúdo. A qualidade do tom de voz, a qualidade da música, qualidade significa qualidade, né, do conteúdo. Outra coisa para ficar ligado, né? Acuidade auditiva, desenvolvimento cognitivo e interação. Então, nós estamos falando aqui de acuidade auditiva, que começa desde, né, do ventre, o desenvolvimento da audição e a acuidade auditiva. Então, vai desenvolvendo o seu ouvido e está começando a ter interação com diferentes ruídos, acuidade auditiva. Isso vai ter implicação no seu desenvolvimento cognitivo, e aí a gente pode até acrescentar aqui emocional, né? No caso, o social e tudo mais, porque vem a interação. Então, uma interação sadia, que começa desde o ventre, vai fortalecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Por isso que a gente enfatiza o tempo inteiro, dialogue em todos os momentos, todos. Quanto mais você puder conversar, tanto melhor, porque o diálogo é a interação que envolve aspectos físicos, emocionais, intelectuais e espirituais. Então, essas 4 dimensões aqui que constitui aquele ser humano, né, que está se formando, né, são fundamentais de serem consideradas desde o momento que eu fico sabendo que estou grávida. E mensagens para o bebê. Então, a gente falou de conversas, né, a gente está conversando, mas é importante também a gente estar fazendo mensagens, né, como se fossem cartas de amor, mensagens, né, a gente com as pessoas aqui, a gente escreve mensagem no WhatsApp, a gente manda mensagem nas redes sociais, né? E para o bebê. Então, essas mensagens são importantes. Eu te amo, você é muito importante para mim. Quando você nascer, você estiver aqui fora, nós vamos, né, viver muitas experiências importantes para nossas vidas. Então, falar dessas coisas, ela não vai entender o conteúdo, mas a mensagem, o tom de voz, a emoção que você está sentindo, tudo isso está interagindo com ela. Assim, você está estabelecendo um diálogo com seu bebê. Continue assim, desse modo, todos os dias, até sempre. Até quando seu bebê já estiver adulto. Porque filho é filho. Então, o diálogo começa no ventre e não pode terminar, né? Continua a vida inteira. Esperamos ter contribuído, né, com seus estudos, com as suas reflexões, e gratidão por você estar aqui conosco.